Bem-vindos ao nosso podcast, Uma Conversa Entre Nós. Eu sou a pastora Maristela, da Igreja Batista Betel de Telêmaco Borba, no Paraná. Hoje nós iremos conversar sobre encontro com Deus. O que é um encontro com Deus? Isso é possível? O que acontece quando nós passamos pelo encontro com Deus? Para essa conversa, eu trouxe aqui comigo amigas queridas, pessoas especiais. Quero estar apresentando a pastora Josiane. Pastora Josiane é uma pessoa linda, maravilhosa, por dentro, por fora, uma mulher de Deus. Amém. O Senhor tem levantado essa mulher para essa geração. Amém. E tem feito a diferença através da vida dela. Amém. Seja bem-vinda, pastora, para nossa conversa, nosso papo aberto. Nesse momento, nós queremos conversar sobre o que é o encontro com Deus. Seja muito bem-vinda. Obrigada, pastora Mari. Para mim é um privilégio, uma honra enorme estar aqui com você, com a Patrícia. Um privilégio imenso, viu? É verdade. Também temos a nossa querida Patrícia, que está conosco, uma mulher de Deus, uma mulher também que passou pelo encontro com Deus e a sua vida foi totalmente transformada. E ela vai estar contando para nós como foi isso. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada, pastora. Para mim é uma honra estar entre vocês, pastora Mari, pastora Josiane, que com certeza que são mulheres que me inspiram. Né? Hoje eu tenho a oportunidade de aconselhar outras mulheres, né? Porque um dia eu fui ter esse encontro com Deus e sempre, quando eu aconselho mulheres, eu me inspiro em vocês. Porque eu tive a minha vida realmente mudada através do encontro. Amém. Amém. Mas o que é o encontro com Deus, pastora Josiane? Conte um pouquinho dessa história. Aliás, conte um pouquinho da nossa história como igreja, porque a sua história, a minha história, ela fica um tanto quanto entrelaçada com a história da nossa igreja, né? Mas conta um pouquinho para nós aí. Então, pastora Mari, Patrícia, eu nasci num lar cristão. Desde pequena eu conheci a palavra do Senhor. Nós completamos esse ano, 68 anos de existência, nossa igreja aqui em Telêmaco Borba. E desses 68 anos de igreja, fazem 14 anos que nós, então, entramos na visão celular, que nós vamos explicar daqui a pouco. Verdade. No ano de 2009. E eu, desde pequena, eu sempre criada na igreja, até então uma igreja mais tradicional, não passávamos de 450, 500 membros por ali. E fui ali crescendo dentro da igreja, conhecendo muitos ministérios, me envolvendo em muitos ministérios. Fui embora para Londrina depois, fiz faculdade, me formei em educação física, voltei para Telêmaco, trabalhei durante uma época, né, abri um estúdio de personal e depois de um tempo foi quando eu comecei a me envolver mais, né, com os jovens ali, os adolescentes, e foi quando o meu pai, ele pediu para eu estar, então, me envolvendo mais ainda com a igreja, e eu comecei, então, a deixar um pouco o meu trabalho de lado e me dedicar mais à obra do Senhor, a me envolver mais com a rede de jovens. Nós temos uma rede chamada Rede Mais, né, a rede de jovens, e então, no ano de 2013, de 24 de novembro de 2013, eu fui consagrada a pastora dos jovens. Um ano depois, o meu esposo, o pastor Renato, e nós pastoreamos a rede. E um pouquinho antes, em 2009, nós, então, conhecemos a visão celular e foi quando houve uma explosão na nossa igreja de número de pessoas e foi algo tremendo que o Senhor fez. Nós percebíamos a vontade do nosso pastor, né, do pastor João. Aliás, quero deixar um abraço aos nossos apóstolos. Receba o nosso forte abraço. Vocês são incríveis, pessoas maravilhosas. Mas o pastor, ele sempre tinha aquela vontade, né? Ele procurava ferramentas, maneiras do crescimento da igreja. Eu lembro que ele trouxe para nós grupos familiares, né? Isso. Antes de entrarmos na visão,
A gente tinha pequenos grupos na igreja. Isso, pastora. A gente fazia já essas reuniões nas casas, era muito gostoso. Isso. Nós começamos com grupos familiares, foi uma época boa, mas ainda nós não tínhamos descoberto ainda a chave certa ali para a engrenagem, né, dessa novidade, desse algo tão especial. E o pai foi procurando, foi estudando, foi conhecendo algumas igrejas que tinham entrado na visão e estava tentando entender o que era essa visão celular, qual que era a estratégia dessas igrejas, né? E foi quando nós conhecemos o pastor Nelson Braido com a pastora Olívia Braido, que são pastores ali na igreja de Ponta Grossa, ICP, e temos um carinho muito grande por eles, recebo o nosso abraço também, porque foi através deles, da família, das filhas, genros ali, que nós então conhecemos a visão celular. Essa igreja são a nossa cobertura espiritual, e através deles nós conhecemos então essa visão, nós entramos na visão celular, e foi quando nós tivemos uma mudança muito grande na nossa igreja, em questão de números, de coisas novas e especiais. Se não me falha a memória, você foi uma das primeiras pessoas a ir para o encontro com Deus lá em Ponta Grossa, né? Isso. Conte para nós essa experiência. Isso, pastora. Foi em 2009, como eu falei, que nós entramos na visão, e foi quando nós começamos a levar grupos de pessoas aqui da nossa igreja para fazer encontros. E o primeiro encontro que teve lá foi o de moças. Então, nós levamos um grupo de moças, eu era uma delas, que nós tivemos essa experiência. Foi algo transformador, foi algo maravilhoso, experiências com Deus lá, coisas inexplicáveis assim para eu dizer para você aqui. Você tem que viver a experiência. É verdade, São palestras, né? Palestras em áreas específicas que vai tratando a tua alma, o teu coração, as tuas emoções, em todas as áreas da tua vida, o teu casamento, os teus filhos. Trata em todas as áreas. É algo, eu posso explicar assim, pastora Mari, que o que você viveria em anos de um tempo de igreja, você vive em 3 dias. É maravilhoso, né, Patrícia? É um despertar. Eu acho que o encontro, você acha assim que você conhece Jesus, mas quando você vê lá, você fala assim, nossa, esse Jesus é muito melhor do que eu pensava. Né? E você se conecta. A minha experiência lá foi tremenda, maravilhosa. Eu fecho meus olhos e eu consigo me lembrar de quando eu fui para lá. Eu até me emociono, de verdade. Que lindo. Quando que você fez o encontro, Patrícia? Já fazem 9 anos que eu fiz o encontro com Deus. Olha só, foi transformador, né? Transformador. A nossa vida não tem como ser a mesma depois de passar pelo encontro com Deus. É algo inexplicável que você precisa viver. Você precisa experienciar isso e a sua vida vai ser totalmente transformada. Verdade, eu lembro também, pastora Jo, que teve uma amiga que apresentou o pastor Nelson Braido para vocês, né? Sobre a visão celular. Vamos contar um pouquinho sobre isso? Então, nós temos um casal muito querido, uma família muito querida na nossa igreja. Agora eles estão em outra cidade, mas o João Cleverson com a Elaine, isso, né? Eles, então, estiveram conosco há alguns anos na nossa igreja, eles já moraram aqui, membros preciosos, muito queridos, um casal querido, né, pastora Mari? E, então, eles, durante um tempo, eles foram morar lá em Ponta Grossa e eles começaram a congregar ali na igreja do pastor Nelson. E quando eles começaram a ver ali a visão celular, o que acontecia na igreja, os encontros com Deus, a mudança que teve na rede de jovens, adolescentes, homens, mulheres, tudo, foi algo tão especial que quando eles vieram para cá, na primeira oportunidade, eles falaram, pastor João, nós precisamos entrar na visão celular. O senhor precisa conhecer a visão celular. É algo maravilhoso. E foi através deles, então, que nós tivemos essa amizade, esse conhecimento da visão celular. Conhecemos o pastor Nelson, a pastora Olívia, e foi algo tremendo. É verdade. Quando nós entramos, né, na visão celular, os nossos apóstolos, eles investiram tanto na igreja que todos os membros da época foram para o encontro com Deus lá em Ponta Grossa. Verdade. A igreja, assim, trouxe uma bonificação para os membros da igreja, né?
A igreja arcava com parte das despesas, mas todos os membros foram experimentar, porque o que é bom, a gente quer que todo mundo participe. Por isso que nós estamos aqui contando para você o que é o encontro com Deus. Verdade. É algo sobrenatural mesmo, que só estando lá para poder entender. Verdade. Mas conta para nós, pastora Josi, como que é o encontro com Deus? Como que é o formato do encontro com Deus? Então, pastora Mari, primeiramente, nós trabalhamos com faixas etárias, grupos de pessoas, né? Sim. Nós trabalhamos com um grupo para mulheres, homens, jovens, rapazes, moças, adolescentes, crianças, anciãos, casais, isso mesmo. Casais. Então, tem um trabalho especial para cada faixa etária. E no encontro de mulheres, né, que é o que nós estamos aqui conversando, são palestras direcionadas para a mulher. Então, como eu comentei anteriormente, são palestras que mulheres ali vão falar sobre relacionamento com o marido, criação de filhos, curas, de repente, que precisam ter no nosso coração, porque durante a nossa vida nós vamos carregando feridas, machucados, traumas da infância, da adolescência, e quando nós nos tornamos mulheres, às vezes nós nem nos damos conta, nem nos lembramos o quanto essas coisas ainda nos ferem. E lá nesse encontro com Deus, você, mulher, nós ali tivemos a nossa experiência, e também você vai ter a experiência de ter, então, na área de finanças, na área de família, como eu falei, as feridas na alma, vai ter mudança de vida, conversões, você vai entender quem é Deus na tua vida, que Ele precisa ser o centro da tua vida. Então, são áreas específicas que tocam o nosso coração. É verdade. Para que haja mudança. Bem verdade. Eu fiz o meu encontro em 2009, junho de 2009, 12 de junho, bem o dia dos namorados. Mas foi algo assim que mudou a minha vida. Eu tive uma cura interior. Jesus tocou tão profundo no meu coração que, a partir do encontro com Deus, veio um ministério na minha vida muito específico, que é cuidar de pessoas. Hoje eu trabalho na área de cuidar mesmo de pessoas, sou psicanalista e amo o que faço, mas tudo aconteceu a partir da cura da alma no encontro com Deus. Lá eu pude, assim, deixar Jesus entrar no profundo, nas feridas, nos traumas, nas situações que a gente traz desde a infância. Verdade. E a minha vida foi completamente mudada. Qual ministração do encontro mexeu com você, Patrícia? Olha, foram tantas, porque eu posso dizer assim que eu era a verdadeira improvável, né? Eu acho que o maior gigante da minha vida era o medo, a timidez, a vergonha, tanto que eu falo de improvável, que era improvável estar aqui. Era improvável ter me tornado uma líder de célula, uma líder de mulheres, né? Eu e meu esposo, líder de casais. A nossa filha, eu fui em 2014, ela tinha 1 ano e pouquinho, crescendo na igreja, e hoje ela já está no Ministério Kids, ela ama cuidar de criança. É emocionante, né? Não tem preço. Não assim. tem o que pague. Então, eu sou verdadeira improvável. Foi liberta, dos meus medos, né? E parece que a gente vai lá, desde o momento que você está no ônibus, você pensa, o que eu estou fazendo? O que eu estou indo para esse encontro? Você vai sem uma identidade. Essa é a verdade, você não tem uma identidade. Quando você vai lá, parece que você entende que você é a filha do rei, né? A menina dos olhos de Deus. Né? Preciosa, né? Uhum. Nós passamos, então, toda a nossa igreja, começamos a trabalhar, né, com as células, e nós tínhamos os nossos encontros lá na Pousada Longe Vista, em Tibagi. Nós locamos um lugar, né, para fazer os nossos encontros, mas Deus foi tão generoso, que Ele nos deu a honra de construir, de ter o nosso próprio acampamento, né, pastora? Fala um pouquinho para nós aí do nosso acampamento. Meu Deus. A minha avó, já falecida avó, né, a avó Vilma Andrade, ela chamava o nosso acampamento de o pedacinho do céu, um pedacinho do céu. E realmente aquele lugar é um pedacinho do céu.
Deus nos deu o privilégio de construir nosso acampamento em 2011, porque como nós entramos na visão e nós fazíamos muitos encontros, era quase que todo final de semana, então nós precisávamos ter um lugar nosso. Nós precisávamos ter um lugar nosso, e foi quando Deus nos deu recursos, né, através de uma pessoa muito especial da nossa igreja, nós ganhamos esse terreno e nós construímos. Deus foi nos dando condições. Ali no Embaú. Isso, ali no Embaú, pertinho da Soledade. E Deus foi nos dando condições e nós pudemos ali construir o nosso acampamento. E ao mesmo tempo que foi construído o acampamento, nós construímos o nosso templo aqui, o CBA, Centro Betel de Adoração, ao mesmo tempo, né? Construção simultâneas, né? Simultâneas, é um presente do Senhor. E o acampamento é algo maravilhoso, porque quando nós vamos lá, estamos lá, tanto nós que vamos trabalhar, quanto como as mulheres que vão para fazer o encontro, todas dizem a mesma coisa, que quando chega no domingo, que é o último dia, hora de voltar, ninguém quer vir voltar embora. Casa, porque nós estamos no céu, ou Deus desceu, ou nós subimos, porque é algo maravilhoso. A gente tem a resistência para ir, né? Às vezes você é convidado 1, 2, 3 vezes, não vai, depois você vai lá, você pensa, meu Deus, por que eu resisti tanto? Né? É verdade. No começo a gente fazia os encontros assim, quase todos os finais de semana, e todo mundo queria estar lá. Uhum. Todo mundo, porque é um lugar que transmite paz, que é realmente... A irmã Vilma tinha razão, é um pedacinho do céu. Verdade. O nosso coração se alegra muito de estar naquele lugar. Mas nós trabalhamos, então, com nossos encontros com Deus, né? Mas não somente isso. Depois tem todo um acompanhamento, né, pastora? Isso. Todo um acompanhamento, nós chamamos de passos. Passos da visão. Vamos falar um pouquinho dele, pastora Josiane, dos passos. Isso, pastora. É que não adianta ficar apenas nesses 3 dias. Né? Nós precisamos dar continuidade. Aquilo que nós vivemos ali não poderia ficar só naquele final de semana, sexta, sábado, domingo. Nós precisávamos dar continuidade. Então, depois que nós passamos pelo encontro com Deus, nós participamos de um curso onde nós nos aprofundamos mais sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre casamento, áreas da nossa vida, sobre vários aspectos, relacionamento familiar, com mais profundidade que nós trabalhamos ali no decorrer de alguns meses. E também, pastora e Patrícia, nós fazemos células, onde semanalmente nós nos reunimos na casa de uma pessoa que nós chamamos de líder de célula. E a Patrícia é uma líder, eu também, você também, pastora. Isso. E ali nós somos alimentados semanalmente pela palavra de Deus. Nós recebemos uma oração, a palavra de Deus é ministrada nas nossas vidas, nós temos um tempo ali de comunhão, de amizade, de alegria, de relacionamento. Verdade. E nós temos células só de mulheres, só de homens, células de casais, de crianças, de adolescentes, de jovens, de anciãos. É algo maravilhoso que Deus tem nos presenteado. A nossa escola, nosso centro educacional Betel, ele não somente ensina, mas eu acredito que ele realiza sonhos. Porque nós temos uma formatura por ano que é maravilhosa. A última que nós tivemos tinha 300 alunos aproximadamente, todos de beca, recebe o seu diploma, uma festa, uma alegria, porque muitos não tiveram o privilégio, né, de fazer uma faculdade, de ter uma formatura, mas a nossa escola, ela proporciona para você tudo isso e mais uma formatura ainda. Isso mesmo. Eu lembro quando quando eu fiz a minha, assim, que alegria, tinha muita gente se formando. Também. É um momento de comunhão. Nós falamos que a nossa igreja é uma igreja que ama e se importa. É verdade, Patrícia? É verdade. Não é, como diz, não é só no nome. Eu falo que a célula foi muito importante na minha vida. Porque até antes de eu ir para o encontro, né, eu fui através da minha mãe, que eu nem sabia que ela é a célula, né, através da minha líder, da minha pastora, e ela orava para eu ir para o encontro. E foi lá que foi tudo gerado, e é lá na célula que a gente é cuidado, a gente recebe aquele leitinho do recém-convertido, porque quantas coisas que a gente
aprende, e no culto, às vezes, do domingo, a gente não tem a oportunidade de aprender, de perguntar, porque quando a gente volta do encontro, a gente recebe em 3 dias uma bagagem tão grande que, às vezes, a gente não sabe o que fazer com tanta coisa, né? Porque eu falo que eu voltei do encontro tão maravilhada, e eu ainda sou, ainda tenho, ainda vivo esse primeiro amor, que eu queria contar para o meu marido, mas ele ainda não tinha ido, daí ele não entendia direito. E daí, como diz, a minha líder foi na célula que ela me ensinou, né? Como diz, ela foi me discipulando e, como diz, e acreditou em mim, porque eu não acreditava em mim. Como eu falei, né? Eu tinha medo, eu era insegura, e ela acreditou em mim, né? Porque Deus acreditou em primeiramente. É verdade. Lugar, e né? é interessante que na célula são os nossos filhos espirituais. A gente cuida com tanto carinho, com tanto zelo, ensina os primeiros passos, né, Patrícia? Tira dúvidas, cura feridas, traz acolhimento. É maravilhoso. Eu sou apaixonado pela célula, porque tem sido um lugar transformador de vidas. Não tem como. Hoje nós estamos na Visão Celular já há 14 anos, né? Vai fazer 15 anos o ano que vem, e não tem como voltar atrás. Depois que você passa por essa experiência, não tem como voltar atrás. Foi aquilo que eu perguntei no começo, né, que eu falei no começo, como fica a nossa vida depois de passar pelo encontro com Deus? A gente quer estar sempre fazendo algo para o Senhor através das nossas células. Verdade. E a nossa igreja é uma igreja, assim, muito abençoada. Pastor, e outra coisa, e quando a gente é bem cuidada, porque eu falo que eu fui muito bem cuidada, até hoje sou, porque não é porque eu sou uma líder, vocês são pastoras, que vocês não são cuidadas. Sim, né? somos cuidadas e muito bem cuidadas. Nossa, isso daí foi tão importante, que eu fui tão bem cuidada, que hoje eu quero cuidar. Que tem pessoas assim que a gente cuida, que a gente ama, que até fala assim, nossa, mas da onde é tanto amor? Nunca ninguém me tratou assim, porque a gente foi ensinada, a gente recebeu amor e a gente quer dar amor, né? É verdade. E as pessoas às vezes nem compreendem isso, né? Olha só, você não pode perder de estar conosco nos encontros com Deus. Mas não somente a escola, as células, nós temos outros passos também, né, pastora? Fala para nós um pouquinho sobre eles. Então, e durante essa caminhada nesse curso, né, no Centro Educacional Betel, nós temos um outro encontro também chamado Raízes, onde ali nós somos ministrados novamente em outras áreas da nossa vida, e como o nome já diz, raízes, vai lá na raiz. As coisas profundas. As coisas profundas. E como a pastora Mari bem disse, né, pastora? Tem essa formatura, porque ao final do curso, nós temos mais uma ministração antes dessa formatura, que você está apto, então, ao final desse curso, para você ser um líder de célula, para você abrir a sua célula, para você cuidar de pessoas, como a Patrícia bem disse. Verdade. E aí você se forma de beca, tem a sua formatura, para daí agora você cuidar de outras pessoas. Vamos passando pelo reencontro, né? Eu falo assim que o reencontro com Deus, ele é a cereja do bolo. Verdade. A gente vai saboreando tantas coisas boas na visão celular, mas o reencontro é a cereja do bolo. Verdade. Por quê? Porque Deus te pega no colo, te dá carinho e diz, filha, vai. É verdade. Vai, agora você já pode cuidar de pessoas, né, Patrícia? É verdade. A Patrícia fez todos os passos, né, Patrícia? Fiz tudo no mesmo ano. Eu fui em abril de 2014, daí já fiz a escola, daí isso porque meu marido nem queria ir, né? Daí acho que em setembro ele já decidiu que queria se batizar. Eu falei, não, amor, vamos esperar dele, não. Se você não for, eu vou. Eu falei, nossa, não posso perder, né? Então, de descer as águas junto com minha esposa, né? Então, daí a gente fez tudo praticamente. Eu acho que foi quase tudo no mesmo ano. Se não fez é porque não deu tempo, mas a gente foi tudo no mesmo ano. Que legal. Que maravilha, né? Muito foi maravilhoso. Bom. O encontro com Deus, ele é o início. É verdade. De uma longa caminhada, mas uma caminhada maravilhosa, transformadora. É impossível nós ficarmos do mesmo jeito. Não tem como. Depois que nós passamos pela visão celular, pelo encontro com Deus, escola, raízes, reencontro. Temos também o Encontro 120, que é um encontro onde a gente recarrega as baterias, o céu desce na terra. Verdade. Meu Deus, é muita coisa gostosa. Encontro identidade, temos encontro de casais, encontro para as crianças, encontro da Rede Caleb.
é uma família. É uma família. A igreja se tornou uma família, ela é uma família, e nós queremos assim estar junto com você, que você possa vir fazer parte dessa família. Amém, verdade. Nós temos muito amor para dar para você. É Venha verdade. fazer parte. E é uma igreja que tem espaço para todo Pra mundo. todos, né? Não tem esse negócio de falar, não, para mim não tem espaço, não tem o que fazer, não. Tem sim. Quanto maior Tem. a igreja, mais coisas tem, mais pessoas nós precisamos para ajudar, É né? verdade. Eu, em 2014, também fui consagrada pastora, né? Hoje eu sou pastora auxiliar na igreja, junto com uma equipe maravilhosa. Então, nós temos muita coisa por fazer. Amém. E louvamos a Deus porque Deus, ele cumpre as suas promessas. Verdade. Eu também nasci, né, no lar, aqui na igreja, no lar evangélico, fazemos parte desde a fundação da igreja. E nós tivemos o privilégio de ver Deus dizer que isso iria acontecer. E hoje nós vivemos o que Deus falou. É verdade. Vivemos as promessas. E Deus tem feito muitas e muitas outras promessas. Verdade. A Patrícia é promessa de Deus e você também. Verdade. Você também é promessa de Deus. Então, venha fazer parte conosco dessa família, Amém. a família Batista Betel. E uma coisa que eu quero falar que é importante, eu lembro que eu tive o encontro foi tão maravilhoso para mim, e a gente vê que tem pessoas que no meio do caminho acabam que desistem, porque muitas pessoas passaram pelo encontro. Eu acho que Imagine se foi... todas Quantas pessoas, pastora Em Jo? torno, pastora, nesses anos, esses 14 anos, em torno de 18 mil pessoas passaram pelo encontro. Oh. Então, numa cidade de 76 mil habitantes, nós muita alcançamos gente, né? aproximadamente 4% da cidade para Jesus. Houve uma explosão de 3 mil membros, uma explosão muito grande que Deus fez. Chegamos já a em torno de 450 células já. Então, coisa linda que Jesus fez e tem feito. O que eu ia falar que imagine se todo mundo tivesse permanecido, né? O meu encontro assim com Deus foi tão verdadeiro, isso porque eu falei, eu tive a oportunidade de vir por amor, né? Por amor. E eu falei assim para Deus, quando eu pensar em desistir, porque tenho certeza que muitas pessoas pensaram e desistiram. Eu pensei e não desisti, nunca quero desistir. Eu falei para Deus, segura na minha mão. Né? E quando vem esse pensamento, eu lembro dessa oração que eu fiz. Né? Então, como diz, o nosso encontro não basta ser um encontro de final de semana. Não. A gente tem que querer um relacionamento com Jesus. Né? É verdade. Para o resto da vida, até que ele venha. Amém. Né? Amém, é verdade. É verdade. Nós realmente, né, já passamos tantas pessoas pelo encontro, mas eu quero contar um segredo para vocês. Nós estamos orando para ganhar 10% de Telêmaco Borba para Jesus. Glória a Deus. E talvez você na verdade, Amém. está Parte, dentro né? desses 10%. Verdade. Estamos orando por você e Amém. aguardando você aqui. Amém. Verdade. Mas eu queria que a Patrícia nos contasse assim, essa dinâmica, porque quando nós montamos o encontro com Deus, fazemos uma equipe de apoio. Né? Essa equipe começa a orar assim, uns 40 dias antes do encontro por vocês. Verdade. Né? Todo mundo jejua, ora, tem um momento especial pelo encontro com Deus. E depois a gente vai fazendo os convites, né? Para o encontro. E a Patrícia, ela foi alvo de um convite. Como que foi isso, Patrícia? Conta para nós o teu testemunho. É verdade, eu lembro assim claramente eu lembro que eu estava na casa da minha mãe, né? E primeiramente quem veio para a igreja foi a minha mãe, através da pastora Adriana, né? Que a minha sobrinha estudava, a minha sobrinha era aluna dela, né? Daí acho que a pastora fez o convite para ela. Daí ela aceitou, daí, como eu falei, elas começaram a orar por mim. Eu lembro que foi um dia específico, eu fui almoçar lá na casa da minha mãe, aí ela falou assim para mim, né? Eu era de uma outra denominação e eu ia na igreja, assim, para dizer que ia. Daí, tipo, você ia para a igreja e falava assim, ai, meu Deus, 1 hora, não termina. Você sabe aquela coisa que você vai para cumprir uma religiosidade? E hoje eu venho por minha alma me chama, né? E aí ela falou assim, eu tenho um convite para fazer para você. Na verdade, lá na porta da igreja estavam dando um convite e eu peguei um papel para você e um para o John. Deu, ai, meu Deus, o que é, né? Só que eu penso assim, que eu estava debaixo de tanta oração que eu não falei nada. Eu falei, que convite é esse, mãe?
Aí ela pegou e falou assim, eu queria um convite para ir no encontro de mulheres. Daí o teu pai pegou para o Jonathan ir no encontro de homens. Mas eu fiquei tão brava, tão brava. Daí eu falei assim, nossa, eu não acredito que minha mãe fez isso. Mas, sabe, eu só pensei, porque eu não tive reação. Eu, tipo assim, eu não falei não para ela, eu só levei, voltei a trabalhar. Mas eu pensei assim, nossa, que raiva. Por que ela me convidou para o encontro? Nem preciso, porque a gente tem aquela visão assim, eu só vou para o encontro se eu tiver com a minha vida muito ruim, arrebentada, né? Bem isso. E daí eu peguei e falei assim, fiquei muito brava, né? Daí eu peguei ainda... falei pro meu marido assim, amor do céu, você não sabe, a mãe me convidou para ir para o encontro. E, ó, não aceita se ela convidar você. Eu falei, nossa, né? A mulher sábia, né? Eu falei assim para ele, não aceita. Ele, não, é verdade, nós temos nossa religião, né? Não vamos aceitar, né? Eu lembro que eu cheguei no meu trabalho, né? Eu estava com uma amiga, eu falei assim, nossa, não acredito, minha mãe me convidou para ir para o encontro. Ela, então eu vou para esse encontro. E foi na semana, né? Ela, eu vou para esse encontro. E é uma oportunidade da gente ir junta. Porque depois de ir sozinha, a gente tem sempre isso na cabeça, né, que a gente quer ir com uma amiga. Se a gente for sozinha, é ruim. Vamos, eu estou passando por um período muito difícil. Essa é a última chance que eu estou dando. Não lembro exatamente o que foi o motivo que ela ia. Daí eu peguei assim, ao mesmo tempo que dentro de mim eu tinha raiva, eu me calava, sabe? Daí eu peguei e falei assim, nossa, será? Daí eu não sei, conversei com meu marido, enfim, sei dizer que fui. Quando você viu, você já estava dentro do ônibus. Dentro do ônibus, arrependida, né? Porque a gente leva de ônibus, né? Tem um ônibus que transporta as mulheres. Se não for assim, acho que a gente volta. A gente desiste no meio do caminho, né? Quando você viu, você já estava no ônibus. E daí nós duas, nossa, o que nós estamos fazendo aqui? Nossa, nós não devíamos estar vindo aqui, né? Será que dá para voltar? E você fica com esse pensamento, né? No caminho. Mas parece que a partir do momento que você pisa lá, como eu falo assim, que é um lugar cheio da presença mesmo, né? Como todo mundo fala, você já começa a mudar. Nossa, que lugar bonito, né? Isso há 9 anos atrás, agora está muito mais bonito, né? E você pensa assim, nossa, que coisa mais maravilhosa. E daí, na primeira ministração lá, eu já comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, que Jesus é esse que eu não conhecia? E já chorei, e ela também. E daí, no outro dia, ele falou sobre batismo, sobre finanças, né? Porque a gente tem uma visão tão pequenininha que Deus é um Deus assim de migalha, que você pode dar só o troquinho para ele, porque às vezes a gente vem de uma cultura que você dá a moedinha ali para Jesus, né? Como se ele não fosse o dono de tudo, né? E daí ali foi abrindo a minha visão em tudo. Né, do batismo, a hora que falou de você nascer novamente, eu falei assim, meu Deus, eu quero nascer. Quero isso. Eu quero isso. Quero mudar a minha vida. E lá mesmo, eu lembro que eu fechei meus olhos, assim, eu me vi no tanque me batizando, eu falei, meu Deus, será que é isso? E daí eu voltei, como eu falei, apaixonada e eu vivo esse amor até hoje. Logo foi o seu esposo? Foi, daí na outra semana... Isso que foi muito importante. Daí eu voltei, né? Quando eu estava voltando. Chegou no gás, né? No gás, daí só que preocupada ao mesmo tempo, né? Falei assim, Deus, o que eu vou fazer, né? Agora eu falei tudo pro meu marido, porque o marido, geralmente, ele acata o que a esposa diz, né? E eu falei para ele não aceitar. Você tinha falado Senhor. mal. Eu falei, não aceite. E agora, né, Senhor Jesus? Daí tanto que eu falava das coisas que eu tinha vivido lá, falei, eu estava pegando um anjo pela mão na rua, assim, de tão maravilhada que eu voltei. Daí eu contava para ele, nem me dava bola. Eu falei, Senhor, misericórdia, Deus. Eu falava, ali, como diz, ali aquela primeira semana já foi a semana que Deus me deu a oportunidade de aprender a orar ali, né? De orar e batalhar ali pelo meu esposo. Eu falei assim, Senhor, eu não vou conseguir viver cada um para um lado. Né, o jugo desigual é muito triste. Né? Ele falou assim, não. Eu falei assim, amor, eu vim decidido o que eu quero para minha vida. Dele, eu sinto muito, eu tenho a minha religião e eu não vou. Você não falou para mim não ir? Então, eu não vou. Eu falava assim, Senhor, né, o que eu vou fazer? Tenho certeza que você não estava sozinho. Tinha uma líder te ajudando em oração, né? Tinha, com certeza, a líder orientando, né? E eu ali nervosa,
pensando o que eu ia fazer, né? E ele irredutível, não, eu não quero, eu não vou. Daí fui apertando, daí ele não queria. Daí na quinta-feira, eu falo que eu sempre conto para os nossos discípulos, para quem está chegando, né? Porque geralmente tem um encontro de mulheres, depois é tão difícil convencer os maridos, né, de ir. Daí eu peguei, assim, eu lembro que ele estava passando roupa, assim, daí eu falei, meu Deus, Senhor, é agora ou nunca, porque eu já trabalhava fora, né? Falei, agora ou nunca, né? Ou ele aceita agora para me fazer as malas, ou, Senhor, cada um vai para um lado. Eu não quero, Deus. Eu não quero. Eu falei, não, Senhor, agora é a cartada final, né? Daí eu peguei e falei, amor, dele que eu já estava chorando, né? Que é a psicológica, né? Daí eu falei, amor, dele o quê? Eu falei assim, viu? Lembra que você falou que quando a gente casou, que você ia fazer de tudo para mim ser feliz? Ele olhou assim para mim, pensou assim, o que será que vem, né? Já vem. Daí ele, lembro. Eu falei, então, você ir para o encontro vai me fazer feliz. Bem assim, né? Bem na... Daí ele... Tá bom, eu vou. Eu não acreditei, assim, que só essa... Eu tenho certeza que foi Deus ali que me ajudou, ele aceitou, foi bravo também, arrumei as malas dele, muito empolgada. E ele também voltou. Deus mudou. Deus mudou, né? Mudou lá, e daí, tipo, a gente sempre tem os informantes da gente, né? E na primeira ministração também, o homem que estava durão já chorou, já se já entregou. mudou, né? Que legal. É aquilo que nós estamos falando, passar pelo encontro com Deus não tem como ficar da mesma maneira, né? não E hoje, tem. como é que é seu lar, Patrícia? É uma bênção. Eu não tenho nem palavras. Como diz ali, é meu abrigo. Quando eu estou nervosa, a gente não vê a hora de chegar para o lar da gente, né? Que é um lugar de paz. Né? Meu marido, ele me acolhe, ele me entende. Né? O verdadeiro sacerdote lá do nosso lar. Logo eles se envolveram nos ministérios da igreja, Sim. né? E até eu falo que a pastora sempre falava assim para mim, Pati, você deve ser uma líder. Eu lembro assim, eu brinco que acho que Deus ouviu e falou amém, né? Eu falei assim, nossa, pastora, na época nem era pastora, né? Eu falei assim, nossa, Adriana, para isso acontecer, Deus tem que me mudar muito. Eu acho que Deus falou amém. Deixa comigo. Amém. Porque eu falei assim, como uma pessoa como eu, né? Eu estava ainda na fase, né? Com certeza, Jesus já tinha me libertado, mas eu estava na fase ali, né? Falei assim, nossa, como uma pessoa como eu? Que eu lembro que nem para casar, né? Eu casei de noiva, tudo na igreja, mas eu lembro que quando eu cheguei na porta da igreja, eu queria desistir, porque eu nunca gostei de ninguém olhando para mim. Nunca gostei de Olha o que Jesus fez na sua vida, então, hein? Jesus fez na vergonha. E hoje vocês têm célula de casais, né? Só de casais. Quantos discípulos, Patrícia? A gente está com 5 casais agora. Olha que bênção, que lindo. 5 casais e, como diz, já passaram vários outros, né? Tem uns que vão embora da cidade, outros não permanecem. Mas eu falo para Deus que enquanto tiver um casal, enquanto tiver uma pessoa querendo ouvir do amor de Jesus, né, eu tô lá. Você voltaria atrás? Jamais, jamais. Meu Deus. Você, pastora Jo, voltaria atrás? Também, meu A Deus. pastora Jo até tem uma particularidade, né? Vamos contar para os nossos amigos. Através do encontro com Deus veio o seu grande amor, né? Veio meu esposo, né? Beijão. Renato, meu marido lindo, maravilhoso. O Renato, ele é fruto da visão celular. Então, nós entramos na visão celular em 2009. Em 2011, em 2010, perdão, ele participou do Encontro com Deus, né? Ele teve a experiência dele e foi através do encontro que nós, então, depois, nós começamos a conversar, né? Com 40 dias de conversão, nós já começamos a namorar. 1 ano e meio casamos. E ele é o primeiro pastor fruto da visão celular. É verdade. Verdade mesmo. E o Renato tem um testemunho muito forte, tremendo, de uma mudança, uma transformação de vida, né? Usuário de drogas. Meu Deus, uma vida assim totalmente com muitos problemas nessa área. E Jesus, ele transformou, mudou. Hoje ele é um homem transformado, um pastor, lidera ali os rapazes, né, na rede de jovens. Então, eu conheci ele através dos encontros. Então, você, mulher, né, às vezes está pensando, meu Deus, mas não tem ninguém para mim. Tem. Só procurando minha querida. certo, né? Vem para a igreja e o teu esposo vai vir também através do encontro com Deus. Verdade. Quando chega o encontro de mulheres, né, chega na
na igreja no domingo, a gente fala para aqueles que são solteiros, presta atenção que a tua esposa pode estar aí. Verdade. E no encontro de homens a mesma coisa, né? Olha, presta atenção que talvez o seu esposo esteja aí. Isso mesmo. É muito bom, é maravilhoso mesmo o encontro com Deus. Não tem como nós não deixarmos de falar e de fazer um convite para você. Verdade. Nós teremos agora, no mês de setembro, começo de setembro, o encontro de mulheres. E 15 dias depois vamos ter o encontro de homens. Então, eis aí a oportunidade. Tem outros encontros na nossa agenda. Mas eu quero fazer um convite especial para você. Venha participar conosco. Experimente. Venha ver o que acontece. Porque nós que passamos pelo encontro com Deus, não conseguimos mais viver longe dessa realidade. Porque é algo maravilhoso encontrarmos o amor transformador de Deus na nossa vida. Amém. Pastora Jo, faz um convite aí para as mulheres para o nosso próximo encontro. Querida, nós queremos fazer esse convite especial para você. Você não pode perder. É uma experiência especial, é uma experiência inexplicável, é uma experiência inesquecível. Você vai ter a sua vida mudada completamente. Você vai sair daquele acampamento com a sua vida transformada em todos os aspectos, em todas as áreas. 1, 2 e 3 de setembro, sexta, sábado e domingo. Marque essa data, deixe outros compromissos para outro dia, esteja conosco em todas as áreas da tua vida. Deus vai tratar com você, né? Como a Patrícia disse, eu acho que não precisa de nada. Nós achamos que não precisa ter mudança em nenhuma área, mas quando nós estamos lá, Deus trata em áreas específicas, trata lá no fundo da nossa alma, do nosso coração. Então, nós queremos convidar você que esteja conosco, nos chame no direct, na página da igreja, no Instagram da nossa igreja. Isso. Né? Se você quiser e tiver o nosso Instagram também, entre em contato conosco, Renato, Josiane Benvenuti, pastora Mari.melo. Patrícia. O meu é Pati Jô, se eu não me engano. Pati Jô de Jonathan, o meu esposo. Mas certamente você tem uma amiga, né? Porque, como diz, nossa igreja é tão grande, uma amiga que está fazendo o convite, não resista. Né? Não resista, porque o chamado de Deus é irresistível. Verdade. Né? É transformador, vale a pena, porque quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, né? Ele é o nosso socorro. É verdade. Amém. Quero agradecer a Patrícia, a pastora Josiane, por nós estarmos aqui nesse bate-papo, essa conversa entre nós. E quando eu comecei, eu perguntei, né, o que é o encontro com Deus? O encontro com Deus é um divisor de águas na nossa vida. Verdade. Nós não permanecemos mais os mesmos depois que passamos pelo encontro com Deus. É possível se encontrar com Deus? Você viu que é possível. É possível. Houve transformações. E aqui a gente está contando só um pedacinho, um pouquinho, porque vai muito além do que aquilo que a gente já viveu de experiências, algo tremendo. E o que acontece quando nós passamos por encontro com Deus? Uma transformação de vida. Nós vivemos o melhor que Deus tem para nós nessa terra. Algo que nós nunca imaginamos o Senhor faz na nossa vida. Não importa o teu passado, não importa as coisas que você já viveu, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus quer abençoar você, Ele quer ter esse encontro com você. Verdade. Talvez você diga, mas está tudo bem na minha vida. Eu também achava que estava tudo bem, pastora Jôs. Nasci, me criei na igreja. Então, né, a gente dá umas escorregadinhas, mas está sempre por aqui. Mas está tudo bem. Nada que a gente não possa resolver. A gente pensa, né? Mas no encontro com Deus, Deus mudou a minha história. Amém. Trouxe cura no profundo também da vida da pastora Josiane, na Patrícia. E hoje o Senhor tem nos levantado no propósito que Ele tem para a nossa vida, para fazer a diferença entre as mulheres. E você é a nossa convidada especial. Muito obrigado por estar conosco. Até o nosso próximo papo entre nós. Amém. Beijão. Beijo.